TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, 27 de julho, e você vai ver a seguir. Comissão da Câmara Municipal de Petrópolis acompanha avanços na intervenção do transporte público. Passeata percorre Petrópolis em pedido de justiça por gato queimado vivo. Condenada por homicídio ocorrido em 2020, recebe pena de 19 anos de prisão. 7 pessoas foram presas por tráfico de drogas em diferentes ações da Polícia Militar em Petrópolis. Mortes violentas caem no Brasil, mas feminicídios aumentam. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E a Comissão Especial da Câmara Municipal de Petrópolis se reuniu para avaliar o andamento da intervenção na concessionária responsável pelo transporte público da cidade. Participaram do encontro o presidente da comissão, o vereador Tiago Damasceno, o vereador Fred Procópio e um representante do gabinete da vereadora Júlia Casamasso. Entre os principais temas discutidos estiveram a recuperação da frota, a retomada de linhas e a situação financeira da empresa. Durante a reunião, foram apresentados dados que mostram uma melhora gradual na operação do sistema. Cerca de 90% da frota prevista já está em circulação após a recuperação de veículos que estavam parados para manutenção. A expectativa é que mais ônibus sejam liberados nas próximas semanas, com a conclusão dos reparos e a chegada de peças, permitindo ampliar a oferta de viagens e reativar linhas suspensas. Outro anúncio feito durante o encontro foi a implantação da linha 303, que vai atender diretamente o Hospital Alcides Carneiro e oferecer uma nova opção de deslocamento para os moradores de Itaipava. A comissão também informou que outras linhas de maior demanda poderão voltar a circular em dias úteis, conforme a disponibilidade de veículos. Os vereadores também acompanharam informações sobre a situação financeira da concessionária. De acordo com o interventor, salários, depósitos atuais do FGTS, consignados e benefícios dos trabalhadores estão sendo mantidos em dia. Além disso, houve aumento da arrecadação diária com a redução da evasão de passageiros e reforço na fiscalização operacional e na manutenção da frota. Também observamos que o número de ônibus quebrados dentro da garagem diminuiu, né? A gente já chegou a fazer visita onde encontramos mais de 30 ônibus quebrados. Nessa última visita tinham 16 ônibus que estavam em fase de manutenção. Por outro lado, o vereador destacou que ainda há pontos críticos que afetam diretamente a população, especialmente trabalhadores e estudantes que dependem do transporte público todos os dias. Ele também cobrou a retomada de linhas que ainda não voltaram a operar, como o ônibus Quitandinha via Alto da Serra. Por exemplo, a quebra de alguns ônibus no dia a dia, nas viagens da Turp, que continua acontecendo. Uma outra questão são as viagens nos primeiros horários, né, que continua muitas comunidades e muitos bairros sem ter os primeiros horários na parte da manhã. A comissão foi informada ainda de que o relatório final da intervenção está em fase de conclusão e será encaminhado à comissão processante instaurada pela Prefeitura. O documento reunirá informações técnicas sobre a situação operacional, financeira e administrativa da empresa. Os parlamentares afirmaram que continuarão acompanhando a intervenção com novas visitas técnicas, análise de documentos e fiscalização das medidas adotadas para melhorar o transporte público de Petrópolis.
Olha só, gente, moradores aqui de Petrópolis realizaram na manhã de sábado uma manifestação em homenagem ao gato Loki e para cobrar justiça pelo caso de maus tratos que chocou a cidade. A manifestação teve início na Praça da Liberdade e seguiu até o bairro Gulf, local onde o animal foi queimado vivo dentro de uma churrasqueira improvisada. Não vamos mostrar! Justiça pelo Loki! Justiça pelo Loki! Com cartazes e pedidos por punição aos responsáveis do crime do caso do gato Loki, os participantes percorreram da Praça da Liberdade, no centro, até o bairro Gulf, onde aconteceu o caso, em defesa da causa animal, e pediram mais rigor no combate aos crimes de maus tratos. O ato ocorreu poucos dias depois da confirmação da morte de Loki, que não resistiu às complicações provocadas pelas graves queimaduras. Justiça pelo Loki! 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 Segundo o relato da tutora, o gato teria sido atraído com comida por um grupo de pessoas e colocado dentro de uma churrasqueira improvisada, causando queimaduras graves por todo o corpo. Mesmo gravemente ferido, Loki conseguiu voltar para casa, onde foi encontrado pelos tutores e levado imediatamente para o atendimento veterinário. Loki permaneceu internado por cerca de 28 dias, onde passou por tratamento intensivo, mas morreu na última quarta-feira. A Polícia Civil informou que as investigações continuam na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. Vale destacar que, pela legislação brasileira, a prática de maus tratos contra cães e gatos é considerada crime, com pena que pode chegar a 5 anos de reclusão, além de multa. E agora falando sobre ocorrências policiais, a Justiça condenou na quinta-feira Rosana da Silva Barbosa a 19 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelo homicídio duplamente qualificado de Natan Gama Vieira e pelo furto do telefone celular da vítima após o crime. A decisão foi proferida pela primeira vara criminal de Petrópolis. O repórter Gabriel Toledo tem mais informações. De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o crime aconteceu na noite do dia 28 de abril de 2020, no bairro Castelo São Manuel, em Petrópolis. Segundo a denúncia, Natan Gama Vieira foi atraído para o local sob o pretexto de uma negociação relacionada ao tráfico de drogas e, ao chegar, foi atingido por 6 disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. As investigações apontaram que o homicídio foi motivado por uma disputa ligada ao comércio de entorpecentes na região. Segundo o MPRJ, a vítima estaria comercializando drogas sem autorização da facção criminosa que atuava na região. Além da condenação pelo homicídio, Rosana da Silva, conhecida como Cuquinha, também foi considerada culpada pelo furto do celular de Natan, levado após a execução. No mesmo julgamento, Marcos José Monteiro Carneiro, conhecido como Coroa, e Carlos Alex dos Santos, o Xinguinha, foram condenados pelo crime de associação criminosa. Cada um recebeu uma pena de até 3 anos de reclusão, também em regime inicialmente fechado. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E 7 pessoas foram presas por tráfico de drogas em diferentes ações da Polícia Militar realizadas entre sexta-feira e domingo aqui em Petrópolis. As ocorrências foram registradas nos bairros Independência, Quitandinha, Alto da Serra e também Correias. Além das prisões, os policiais também apreenderam adolescentes e uma grande quantidade de entorpecentes durante uma ação na Vila Rica. A ação mais recente foi registrada na manhã de domingo na comunidade da Vila Rica. Durante patrulhamento, policiais militares receberam informações sobre a prática de tráfico de drogas na região e encontraram 6 cargas de entorpecentes escondidas em uma área de mata. Ao todo, foram apreendidos 116 pinos de cocaína, que foram encaminhados para a 106ª Delegacia, onde o material permaneceu apreendido. No mesmo dia, outra ação da Polícia Militar foi realizada na comunidade da Grota, em Correias. 2 homens foram presos e 3 adolescentes foram apreendidos por envolvimento com tráfico de drogas. Durante a operação, os policiais apreenderam cocaína, crack, maconha, skunk, dinheiro em espécie e celulares. A ocorrência foi registrada na 106ª Delegacia de Polícia. Os 2 homens permaneceram presos em flagrante,
Os adolescentes foram apreendidos, enquanto a adolescente de 17 anos vai responder ao procedimento em liberdade por decisão da autoridade policial. No sábado, no Quitandinha, um homem foi preso por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Na casa do suspeito, os policiais apreenderam 66 pedras de crack, 19 trouxinhas de skunk, 6 papelotes de maconha, 2 celulares, um caderno de anotações do tráfico e uma motocicleta com sinais de adulteração. O homem foi encaminhado para a 105ª Delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos 2 crimes e permaneceu preso. No Sargento Boenim, no Alto da Serra, um homem foi preso após ser flagrado comercializando entorpecentes. Com ele, os policiais apreenderam 161 sacolés de cocaína e R$20 em espécie. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Já na localidade da Grota, em Correias, um outro homem e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Durante a ação, um terceiro suspeito conseguiu fugir. Com os 2 detidos, foram apreendidas 55 cápsulas de cocaína, 4 pedras de crack, 3 trouxinhas de maconha e R$32 em espécie. Os 2 foram encaminhados para a 106ª Delegacia, onde permaneceram presos. Na sexta-feira, a Polícia Militar também prendeu um homem no Cantão, no bairro Independência. Durante a ação, foram apreendidas 58 cápsulas de cocaína, 125 tabletes de maconha, 35 porções de skunk, 110 pedras de crack e R$52 em espécie. O homem foi encaminhado para a 105ª Delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. E o Brasil registrou em 2025 o menor índice de mortes violentas intencionais desde o início da série histórica em 2012. Por outro lado, o número de feminicídios e de mortes decorrentes de intervenção policial continua em alta, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta quinta-feira, mostra que a taxa de mortes violentas intencionais caiu de 20,6 para 19,1 casos por 100 mil habitantes entre 2024 e 2025, uma redução de 8,2%. Em números absolutos, o país passou de 44.127 mortes para 40.775 registros, o menor patamar desde o início do levantamento. As mortes violentas intencionais reúnem crimes como homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, além das mortes decorrentes de intervenções policiais e de policiais em serviço ou fora do horário de trabalho. Pela primeira vez, a taxa ficou abaixo de 20 mortes por 100 mil habitantes no Brasil. No último ano, os homicídios dolosos caíram 10%, os latrocínios tiveram redução de 17% e as lesões corporais seguidas de morte diminuíram 15,2%. Em contrapartida, as mortes decorrentes de intervenção policial aumentaram 5,4% e os feminicídios cresceram 4%. Mesmo com a redução da média nacional, 7 unidades da federação apresentaram alta nas mortes violentas intencionais. O Rio Grande do Norte registrou o maior aumento, seguido por Rondônia, Acre, Roraima, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, que teve alta de 2,1% em relação ao ano anterior. O anuário também revela que 44,4% das mulheres assassinadas em 2025 foram vítimas de feminicídio, o maior percentual desde que o crime passou a fazer parte do Código Penal em 2015. Foram 1.571 mulheres mortas por razões de gênero, o equivalente a 4,3 feminicídios por dia, além de 4.189 tentativas registradas ao longo do ano. As maiores taxas de feminicídios consumados e tentados foram registradas nas regiões Centro-Oeste e o Norte. Já o Sudeste apresentou a menor taxa entre as regiões do país, com 4,2 casos por 100 mil mulheres, ficando abaixo dos índices registrados no Nordeste e no Sul. E você vai ver no próximo bloco. Comércio e agência bancária são alvos de fiscalização em Teresópolis. Inverno reduz a sensação de sede e pode aumentar o risco de doenças urológicas. O Ministério da Saúde alerta para o risco de aumento nos casos de dengue e chikungunya devido aos impactos do fenômeno El Niño.
Lei cria estratégia para fortalecer a indústria nacional da saúde. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. Em uma operação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, do Procon RJ, do Detran RJ e da Polícia Militar, fiscalizou estabelecimentos comerciais e uma agência bancária em Teresópolis. A ação encontrou irregularidades em uma queijaria, um supermercado, uma farmácia e em um banco. Os locais notificados têm 15 dias para apresentar defesa. Olha só. Na queijaria, os agentes encontraram paredes com bolor e fungos na área de estoque, ausência de cartazes obrigatórios e 4 garrafas de cachaça sem identificação de lote e data de fabricação. Também foram constatadas a falta do alvará de funcionamento e do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. No supermercado, a equipe verificou problemas estruturais em setores como padaria, açougue e câmaras refrigeradas. Entre as irregularidades estavam pisos danificados, ferrugem em equipamentos, ralos sem proteção, falta de licença sanitária e ausência do cartaz da campanha Disque 180. A fiscalização também passou por uma agência bancária e por uma farmácia. As equipes verificaram o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor e notificaram os estabelecimentos que apresentaram irregularidades. Na agência bancária, foram identificadas a ausência da escala de trabalho dos caixas e da gerência em local visível, além da falta do alvará de funcionamento e do certificado do Corpo de Bombeiros. Já na farmácia, os fiscais encontraram produtos sem indicação de preço e ausência do cartaz com informações sobre o atendimento do Procon. Todos os estabelecimentos terão prazo de 15 dias para apresentar defesa aos órgãos responsáveis. E agora falando sobre saúde, a queda no número de doadores acendeu um alerta no GSH Banco de Sangue Santa Teresa em Petrópolis.
Os estoques sanguíneos chegaram a um nível crítico e a instituição faz um apelo para que a população participe da campanha de doação e ajude a garantir o atendimento de pacientes que precisam de transfusões diariamente. O período de férias escolares e as baixas temperaturas do inverno estão entre os principais fatores que contribuíram para a queda nas doações. Ao mesmo tempo, a demanda por bolsas de sangue segue elevada, tanto para pacientes em tratamento médico, cirúrgico e oncológico, quanto para o atendimento de emergências e acidentes de trânsito. Nesse momento, todos os tipos sanguíneos são necessários. Segundo o Banco de Sangue, uma única doação pode ajudar a salvar até 4 vidas e é essencial para manter a continuidade dos atendimentos hospitalares. A instituição também reforça que doar sangue é um procedimento rápido, seguro e que não existe substituto artificial para o sangue humano. Por isso, a manutenção dos estoques depende exclusivamente da solidariedade dos doadores voluntários. Hoje a gente está enfrentando um dos momentos mais críticos em nosso estoque. A gente está com muitos doadores gripados por conta das baixas temperaturas e muitos pacientes em atendimento, principalmente nessa época de férias, onde muitas pessoas viajam e, infelizmente, acontecem muitos acidentes. Então, você que pode, vem estar fazendo sua doação, você que está em boas condições de saúde. Para facilitar a participação, a instituição também oferece apoio no transporte dos doadores. Se a pessoa conseguir reunir um grupo de até 15 pessoas, uma van pode ser enviada até o local. Já para grupos de 2 a 4 pessoas, o Banco de Sangue disponibiliza um carro para o deslocamento. As doações podem ser feitas todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 7 horas da manhã às 6 da tarde. O GSH Banco de Sangue Santa Teresa fica na rua Doutor Paulo Hervé, no número 1130, no Bingen, em Petrópolis. Com a chegada do inverno, muita gente acaba bebendo menos água por causa da diminuição da sensação de sede. O problema é que esse hábito pode favorecer o aparecimento de doenças no trato urinário, como infecções e pedras nos rins. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde reforça que o diagnóstico precoce é fundamental e destaca os exames e tratamentos disponíveis pelo SUS nas unidades do Rio Imagem. Às vezes o frio mais intenso pode diminuir a nossa vontade de realizar atividade física, aumentar a nossa alimentação com alimentos mais processados, mais ricos em sódio e principalmente diminuir a nossa ingestão de água durante o dia. E isso pode facilitar a formação de cálculos renais. A queda das temperaturas muda a rotina da população e também pode afetar a saúde dos rins. Com menos sede, é comum reduzir o consumo de água durante o inverno, aumentando o risco de cistites, além de agravar outras doenças do trato urinário. Pacientes fora desse perfil que eu comentei, que têm algum sintoma como cólicas renais, dores lombares que irradiam para a região da virilha, sangramentos urinários, alterações da parte genital, aumento do volume testicular, dor testicular, ou algum sangramento ou alteração do hábito urinário, como ardência para urinar, dificuldade para urinar, aumento da quantidade de vezes que a pessoa vai no banheiro, também devem procurar algum atendimento com urologista. Eu passei muito mal, com muitas dores, e aí fui para o Evandro Freira. Chegaram lá, eles fizeram um exame em mim e constou que tinha essa pedra. Comecei a sentir uma dor na barriga, fui para o médico, foi 2024, final de 2024, reclamando da médica que eu estava sentindo essa dor. Aí ela pediu para me fazer uma ultra para ver o que era. Aí eu fiz, levei para ela, ela falou que era pedra no rins. O diagnóstico precoce aumenta as chances de um tratamento mais simples e eficaz. Entre os exames oferecidos pelo Rio Imagem Centro está a urodinâmica, indicada para avaliar o funcionamento da bexiga e da uretra em pacientes com sintomas como incontinência urinária, bexiga hiperativa e dificuldade para urinar. O exame auxilia o médico a identificar a origem do problema e definir a melhor conduta para cada paciente. Esse exame é um exame funcional do aparelho urinário. Diferente de exames de imagem, como ultrassom ou tomografia, esse exame é capaz de avaliar a capacidade da bexiga de encher, armazenar e esvaziar, podendo mudar o tratamento que a gente oferece para o paciente. Nos casos de cálculos renais, uma das opções terapêuticas disponíveis é a litotripsia extracorpórea por ondas de choque.
O procedimento é minimamente invasivo e fragmenta as pedras nos rins para facilitar a eliminação pela urina. A indicação depende da avaliação do urologista, que leva em consideração fatores como o tamanho, a localização e a composição do cálculo. Aqui fazemos a litotripsia extracorpórea por ondas de choque. O paciente deita numa máquina, essa máquina emite ondas de choque direcionadas para o cálculo renal do paciente, e esse cálculo é fragmentado em pedaços menores, em que o paciente consiga eliminar espontaneamente. A litotripsia extracorpórea estamos oferecendo desde maio de 2025 e a urodinâmica estamos oferecendo desde maio desse ano de 2026. Oferecê-las é um upgrade no tratamento e diagnóstico de doenças urológicas. O acesso aos exames e tratamentos oferecidos nas unidades do Rio Imagem acontece por meio de encaminhamento da atenção primária, após atendimento em uma clínica da família ou em uma unidade básica de saúde da rede municipal. Para prevenir complicações, especialmente durante o inverno, a Secretaria de Estado de Saúde recomenda manter uma boa hidratação, ingerindo entre 2 e 3 litros de água por dia, além de praticar atividades físicas e evitar alimentos ricos em sódio e ultraprocessados. Para pacientes que nunca tiveram cálculo renal, recomendações gerais como ingestão de 2 a 3 litros de água por dia, manter exercício físico e alimentação saudável, mantendo um bom metabolismo, são recomendações fundamentais para evitar o cálculo renal. Para pacientes que já tiveram algum tipo de cálculo, é sempre importante procurar o seu urologista, porque dependendo do tipo de cálculo, pode ter alguma recomendação específica para o seu tipo de problema. E o Ministério da Saúde encaminhou um alerta a estados e municípios sobre a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, por causa dos impactos do fenômeno El Niño, previsto para ocorrer a partir agora do segundo semestre deste ano. A orientação tem como objetivo reforçar as ações de prevenção e controle diante das mudanças climáticas. De acordo com projeções desenvolvidas pelo Infodengue da Fiocruz, o Brasil poderá registrar cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027. Segundo a Organização Meteorológica Mundial e o Instituto Nacional de Meteorologia, o El Niño pode se manifestar de forma moderada a forte, favorecendo condições que ampliam a circulação do mosquito Aedes aegypti. O aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões, assim como os períodos de seca em outras áreas, pode estimular o armazenamento de água e a formação de criadouros do vetor. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância e controle, com a realização de bloqueios de transmissão nos primeiros casos identificados, a reorganização das atividades dos agentes de combate às endemias e a adoção das tecnologias de controle vetorial preconizadas pela pasta. O Ministério também destaca a importância da participação da população. A orientação é para que as gestões locais reforcem as ações de comunicação e conscientização, incentivando os moradores a eliminarem possíveis criadouros do mosquito, ficarem atentos aos sinais e sintomas das arboviroses e procurarem atendimento de saúde logo nos primeiros sintomas. As projeções apresentadas pelo Ministério são estimativas epidemiológicas baseadas em cenários climáticos e podem ser atualizadas conforme novas informações forem incorporadas aos modelos. A pasta informou que continuará monitorando a situação e poderá emitir novos alertas caso sejam necessários. Apesar do cenário de atenção, o país tem registrado redução nos casos dessas doenças. Até 20 de junho de 2026, foram contabilizados 392.800 casos de dengue, uma queda de 73% em relação ao mesmo período do ano passado. Os casos de chikungunya também apresentaram redução de 46%. E o presidente da República sancionou a lei que cria a Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A medida tem como objetivo fortalecer a produção nacional de medicamentos, vacinas, equipamentos e insumos médicos, reduzindo a dependência do Brasil de produtos importados e ampliando a capacidade do país para enfrentar emergências em saúde pública.
A nova lei cria instrumentos para estimular a produção nacional em saúde e estabelece regras para compras públicas, financiamento e regulação de produtos considerados estratégicos para o Sistema Único de Saúde. Entre as medidas está a criação da categoria de empresas estratégicas de saúde. As empresas que cumprirem requisitos relacionados à produção, pesquisa e inovação no país poderão ter prioridade em processos regulatórios, acesso facilitado a linhas de créditos do BNDES e outros incentivos. A estratégia nacional terá como diretrizes o fortalecimento do SUS, a garantia de acesso a tecnologias em saúde, a capacitação de recursos humanos, a prevenção e o combate a epidemias, o incentivo à produção nacional de medicamentos e dispositivos médicos, a inserção internacional das empresas brasileiras e o uso do poder de compra do Estado para estimular a fabricação local. Entre os objetivos da nova política estão uma redução da dependência tecnológica e produtiva do SUS, a ampliação do acesso universal à saúde, o incentivo à pesquisa e à inovação, a modernização do parque industrial da saúde, o estímulo a novos investimentos e a preparação do país para futuras emergências sanitárias. A sanção do projeto teve apenas 3 vetos. Um deles adequa o texto às regras tributárias do Mercosul. Outro retira a exigência de contrapartidas tecnológicas para a importação de produtos, medida que, segundo o governo, poderia dificultar novos investimentos. O terceiro veto está relacionado a critérios da Anvisa para autorização de comercialização de alguns medicamentos. E você vai ver no próximo bloco. Prefeitura de Petrópolis oferece curso gratuito de operador de computadores em parceria com a Firjan Senai. Petrópolis abre inscrições para novos editais, com 2,4 milhões de reais destinados a projetos culturais. Anvisa atualiza as regras para o licenciamento sanitário de creches e pré-escolas em todo o país. TCE aponta que o Brasil tem quase 2 milhões de eleitores com deficiência. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você.
de volta. E a Prefeitura de Petrópolis está com inscrições abertas para o curso gratuito de operador de computadores. A capacitação é realizada em parceria com a Firjan Senai e vai oferecer 30 vagas para quem deseja se qualificar na área de tecnologia. O curso será realizado no Espaço da Tecnologia e Inclusão Comunitária, no Bingen, com carga horária de 180 horas. Durante as aulas, os alunos vão aprender a utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos, além de conteúdos sobre organização de dados, segurança da informação e propriedade intelectual. Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos de idade e o ensino fundamental completo. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. As aulas vão começar no dia 3 de agosto e serão realizadas entre segunda e sexta-feira, sempre no período da tarde. Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional e preparar os trabalhadores para um mercado que exige cada vez mais conhecimento em tecnologia. A formação será ministrada pela Firjan Senai, seguindo o mesmo padrão das unidades da instituição. Vai ensinar a ele a ter uma noção do que é o sistema operacional, o que são os aplicativos básicos que ele vai ter que utilizar no dia a dia, no seu emprego, como uma planilha eletrônica, um editor de texto, uma aplicação para fazer apresentações, né? E conhecer os periféricos do computador, né? As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de julho, pelo site da Prefeitura. No momento da matrícula, os candidatos devem apresentar documento de identidade, CPF, comprovantes de escolaridade e residência. Menores de idade precisam estar acompanhados da documentação do responsável legal e candidatos PCD devem apresentar laudo ou documento que comprove a deficiência. E a gente faz essa conexão através da Casa do Trabalhador, o nosso departamento de trabalho, emprego e geração de renda, que a gente vai cadastrar todos os currículos dos participantes desse curso e a gente vai inserir no nosso balcão de empregos do município. Além desse curso, a Prefeitura já planeja novas capacitações na área da tecnologia. A expectativa é oferecer, em uma próxima etapa, formações mais avançadas, como desenvolvimento front-end e back-end, voltadas a criações de sites, portais e aplicativos. Em um mercado cada vez mais digital, a iniciativa amplia as oportunidades de qualificação gratuita e de inserção profissional. E ainda falando da Prefeitura de Petrópolis, a pasta lançou na semana passada um pacote de investimentos de aproximadamente R$ 2.400.000 para fomentar a cultura no município. Os recursos são da Política Nacional Aldir Blanc, do Governo Federal, complementadas pelo Fundo Municipal de Cultura. Ao todo, são 13 editais públicos destinados a financiar projetos de diversos segmentos culturais, ampliando o apoio a artistas, produtores e iniciativas culturais da cidade de Petrópolis. Os editais contemplam áreas como literatura, artesanato, audiovisual, arte e educação, diversidade e cultura em movimento, democratizando o acesso à cultura e ampliando as oportunidades para que os profissionais e coletivos culturais desenvolvam projetos que valorizem a produção artística local. Os primeiros 6 editais serão lançados gradativamente até o dia 24 de julho. 2 deles já estão disponíveis. O Cultura em Movimento, que irá contemplar 30 projetos com até R$ 20.000, destinados a iniciativas artístico-culturais de variadas linguagens, sem vinculação temática específica. E o edital de diversidade, com 5 projetos de R$ 60.000, voltados para o protagonismo de mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, pessoas do segmento LGBTQIA+, pessoas com deficiência e idosos. Além dos editais, a Prefeitura também lançou a Cultiva, nova plataforma digital da cultura de Petrópolis. O que antes era o Full Cultura, agora ganha uma nova identidade, uma nova marca, para fazer uma nova experiência para os nossos trazedores e trabalhadores de cultura na nossa cidade. O portal concentra informações sobre editais, inscrições e demais ações do setor, tornando os processos mais acessíveis, transparentes e eficientes para a classe artística e para a população. Para acessar a Cultiva, basta entrar na aba no site da Prefeitura de Petrópolis. Uma nova plataforma, mais moderna, acessível, para facilitar a participação dos nossos artistas e produtores.
Vale destacar que o Instituto Municipal de Cultura também disponibilizou um e-mail para esclarecer dúvidas com relação à nova plataforma, o penab.petropolis@gmail.com. E agora, mudando um pouco de assunto e falando sobre educação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, publicou uma nova resolução que atualiza os critérios para o licenciamento sanitário de creches e pré-escolas em todo o país. A norma flexibiliza as exigências relacionadas à infraestrutura e à organização dos estabelecimentos, mantendo os padrões de segurança sanitária. Olha só. A resolução revisa exigências relacionadas à infraestrutura e à organização das creches e pré-escolas, permitindo maior flexibilidade na elaboração dos projetos e adequando a regulamentação às normas técnicas atualmente vigentes. As alterações também dialogam com a atuação do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pela assistência técnica e financeira para a implementação de creches e pré-escolas. Entre as principais mudanças está o fim da recomendação de capacidade mínima de atendimento das creches e da exigência de área construída mínima por criança. A resolução também deixa de estabelecer uma distribuição fixa de vagas por faixa etária. Com isso, os projetos poderão considerar as características e a demanda de cada localidade, inclusive com a implementação de unidades de menor porte, ampliando as possibilidades de atendimento à educação infantil para crianças de 0 a 5 anos, sempre observando as normas técnicas e educacionais aplicáveis. Outra alteração permite a instalação de creches em pavimentos superiores, mantendo a proibição para subsolos. A medida amplia as possibilidades de implantação em áreas com restrições de espaço, sem abrir mão dos requisitos de segurança previstos na regulamentação. A nova resolução também revoga a obrigatoriedade de alguns ambientes previstos na norma anterior, como consultório, enfermaria de observação, lavanderia, rouparia e sala de costura. Além disso, deixa de estabelecer exigências específicas para áreas mínimas de secretaria, depósitos e sanitários de uso público. Segundo a Anvisa, a atualização regulatória não reduz o nível de proteção sanitária aplicável às creches e pré-escolas. O objetivo é concentrar a atuação da vigilância sanitária na prevenção e no controle de riscos à saúde, retirando da norma exigências que passaram a ser disciplinadas por outros instrumentos legais e técnicos. E olha só, gente, seja para aproveitar o frio da serra ou o calor das praias, o planejamento de viagens exige alguns cuidados para evitar prejuízos e dor de cabeça. Além de pesquisar a reputação das empresas, uma das recomendações é consultar o Cadastur, o sistema oficial que reúne os prestadores de serviços turísticos regularmente cadastrados em todo o país. Confira. O cadastro no sistema do Cadastur é obrigatório para algumas categorias, como meios de hospedagem, agências de viagens, transportadoras turísticas e guia de turismo. Ao verificar se a empresa ou o profissional possui registro ativo, o consumidor tem a garantia de que está contratando um prestador regularizado para atuar no setor e passa a contar com maior apoio legal em caso de problemas. A consulta ao Cadastur, no entanto, serve apenas para confirmar se a empresa está regularizada. Por isso, o consumidor também deve buscar outras informações sobre a procedência do serviço, como a reputação da empresa, a avaliação de outros clientes e os dados de contato para evitar que o sonho da viagem se transforme em prejuízo. No ambiente digital, é importante ficar atento a perfis falsos de hotéis e pousadas. Entre os principais sinais de alerta estão pequenas alterações na grafia do nome do perfil, contas criadas há pouco tempo com grande volume de publicações e comentários bloqueados ao público. Ofertas com preços muito abaixo do valor de mercado também devem despertar desconfiança, já que muitas vezes são usadas para induzir pagamentos imediatos. A contratação de serviços turísticos e de aluguéis por temporada por meio de aplicativos de mensagens também exige cuidado. Sempre que possível, a orientação é concluir a negociação dentro das plataformas oficiais de reserva, evitando fechar o negócio por canais externos. Antes de fazer qualquer transferência, também é fundamental conferir os dados do destinatário e verificar se o pagamento está sendo feito diretamente à empresa contratada e não a terceiros. Diante das diversas armadilhas virtuais, a consulta ao Cadastur funciona como mais uma camada de segurança para o consumidor. Além de gratuita e rápida, a ferramenta ajuda a confirmar se agências de viagens, meios de hospedagem e guias de turismo estão aptos a atuar no setor.
Para o turista, essa verificação representa mais segurança, transparência e confiança na hora de contratar os serviços e contribui para um turismo mais responsável e organizado. E agora falando sobre política, para encerrar esse bloco, as eleições gerais de 2026 vão contar com o maior número de eleitores com deficiência aptos a votar. Dados do Tribunal Superior Eleitoral registraram um crescimento de 42,5% em relação à última eleição e um número total próximo dos 2 milhões de indivíduos. Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que 1.963.551 pessoas têm algum tipo de deficiência e estarão aptas a votar nas eleições gerais de 2026. O número representa um crescimento de 42,5% em relação a 2022, quando esse número era de 1.377.787 pessoas. Os tipos de deficiência incluem pessoas com dificuldade de locomoção, deficiência visual, deficiência auditiva, física, intelectual ou outras condições que demandem adaptações no local de votação. Entre os eleitores com deficiência aptos a votar nas eleições de 2026, 45,46% do total se enquadram na categoria Outros, de acordo com dados do tribunal. Aproximadamente 617 mil pessoas declararam ter deficiência de locomoção, 319 mil têm deficiência visual e mais de 182 mil têm deficiência auditiva. Além disso, mais de 64 mil pessoas com deficiência informaram ter dificuldade para o exercício do voto. Para acompanhar esse aumento, a Justiça Eleitoral ampliou a estrutura destinada a garantir o exercício do voto com autonomia e segurança. O número de sessões eleitorais principais com acessibilidade passou de 156.296 em 2022 para 223.587 neste ano, um crescimento de 43%. Quem necessita de um local de votação adaptado pode solicitar a transferência para uma sessão eleitoral acessível, instalada em locais com rampas, elevadores e trajetos livres de obstáculos físicos, por exemplo. Para isso, é necessário atualizar o cadastro junto à Justiça Eleitoral, informando a condição de deficiência ou mobilidade reduzida. O pedido pode ser feito pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral ou presencialmente no cartório eleitoral. O TSE destaca que o prazo para solicitar a transferência de uma sessão termina no dia 20 de agosto. E nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não sai daí porque na volta temos a previsão do tempo. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de
de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E como prometido, vamos agora saber qual é a previsão do tempo para a terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura com Gabriel Toledo. E olha só, gente, depois da passagem da frente fria no fim de semana, o tempo vai voltar a ficar firme em toda a nossa região de cobertura nesta terça-feira. O sol predomina ao longo do dia sem previsão de chuva e o destaque fica para a formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã em algumas cidades aqui da região serrana. Durante a tarde, as temperaturas voltam a subir, garantindo um dia agradável e com céu aberto. Mas indo agora para a nossa previsão detalhada de cada cidade, em Nova Friburgo, por exemplo, a terça-feira vai ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer, e à noite o céu fica limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 11 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia também vai ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer e novamente durante a noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, o tempo também permanece firme. A terça-feira vai ser de sol com nevoeiro ao amanhecer e céu limpo durante a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo fica ainda mais aberto, com sol durante todo o dia e sem nuvens no céu, com os termômetros na casa dos 30 graus. Em Paraíba do Sul, o sol aparece inteiro sem nuvens, e à noite o tempo continua aberto. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 28 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a terça-feira também vai ser de sol o dia todo sem nuvens no céu, e à noite o tempo segue aberto. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 28 graus. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã, e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em pccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã, é claro, a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.